Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito bom. Nós vamos falar de poliedros. Pessoal, quando a gente fala de poliedros, a gente está falando daquelas vistas, tá? Nós vamos falar de vistas ortogonais e as figuras espaciais. Então hoje nós vamos falar sobre esses dois assuntos, tá? Dentro de poliedros. É o assunto abordado. Então, olha só, quando a gente fala na parte de vista, nós vamos falar muito da parte lateral, tá? E nas figuras espaciais, a gente vai mostrar como um todo. Mas também vamos trabalhar volume, tá? Dentro desse problema. Então, vamos trabalhar a área do poliedro e o volume também. Tudo bem? Então, vamos aos slides. Olha só, vistas ortogonais de figuras espaciais. Então, quando a gente começa a falar disso aí, o primeiro momento que a gente vê é o quê? Vamos falar das projeções ortogonais. Então, olha só, as projeções ortogonais são as figuras formadas no plano que resultam da projeção de todos os pontos de outra figura fora dele. Dada uma figura geométrica, qualquer um plano, tá? Qualquer em um plano, em que contém nenhum dos seus pontos. A projeção ortogonal dessa figura sobre o plano é a imagem formada no plano pelo pé, tá? Então, observe aí, que a gente vai começar aí, quando ele fala o pé, nós vamos falar ali da base, tudo bem? Do segmento de reta ortogonal. A esse plano que liga cada ponto dessa figura ao plano. Uma projeção ortogonal, portanto, pode ser imaginada como a sombra. Então, olha aí, a sombra de uma figura geométrica em um plano sobre o sol do meio-dia. Nós vamos mostrar aí à frente, tudo bem? Dessa maneira, perceba que nem sempre a projeção ortogonal manterá toda a forma original da figura observada. Imagine um avião está fazendo uma manobra e fez o giro sobre o próprio eixo de 90 graus. E assim suas asas ficaram na posição vertical. A sombra produzida por esse avião no solo não mostrará as asas, embora saibamos que elas existem. Tá? Então, quando a gente fala aí de um exemplo, deixa eu pegar aqui um pincel, que ele já vai ali, o avião, na parte normal, mas quando ele faz uma volta, um ângulo de 90 graus, a gente pode até não perceber, tá? Mesmo sabendo que no caso que a asa está ali, mas a gente não vê, só vai ver aquele eixo, tá? E aí, entre as figuras, tá, ortogonais, a gente vai ver o eixo daquela asa, mesmo sabendo que o avião está ali. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Observe aí o desenho. Nesse desenho aí, nós vamos ver algumas coisas. Eu vou começar a mostrar para vocês a parte, tá? Superior, inferior e as partes laterais. Então veja aí. Vistas ortogonais principais. É a vista frontal, a lateral direita e a vista superior. Porque aí é o que nós vamos observar. Tudo bem? Então, olha aí. Existem duas maneiras de apresentar um objeto por meio do desenho. Vamos supor que a gente esteja vendo esse desenho aí. Nós temos aí a frente dele, né? Nós temos aí a lateral e a altura lá no final dele. Então, nós sabemos que nós temos um lado, temos o outro e temos a altura, tá?
comprimento, largura e altura. Então aí ele vai e diz, a perspectiva aí, ó, tá? Representado pelo modo como o observador enxerga, tá? Observa bem, que a gente viu o desenho no primeiro momento. A perspectiva aí é representando pelo modo como o observador enxerga ela. Então vamos aqui, voltar no primeiro momento. Vocês olhando bem, como vocês veem a figura? Então ela é bem demonstrativa. Ela tem largura, comprimento e altura. Então a gente já sabe mais ou menos isso aí. Vendo isso aí, a nossa perspectiva é essa. E a nossa vista ortogonal? Representando aí de modo que ele é realmente. Tá? Então olha aí. A nossa vista ortogonal. Ortográfica. A gente viu ele ali de frente, né? Agora vamos ver aí ele, ó. O lado direito dele, na primeira figura. Vamos agora ver no segundo desenho a vista frontal. A vista lateral esquerda. Né? E aí nós vamos ver a vista de perto dele, né? E a vista mais espaçosa. Então eles têm uma maneira da gente observar cada desenho. Então aquele desenho, ele tem uma maneira diferenciada em cada posição que você vê ele. Tá aí ele. O elemento de projeção. Se a gente observa bem aqui atrás, olha como é que ele é. Você observando ele de cada posição, de cada ângulo. Se você põe ele à altura dos seus olhos, o observador está ali, ó. O objeto está na mão dele. Olha a linha projetante, as linhas projetantes do objeto à parede, a sombra dele. Tá? Vem as linhas projetantes. Ou seja, aquela parte da sombra. E o plano de projeção é aquele desenho que vai ficar lá, que a gente vai observar lá à frente. Tudo bem? O observador, tá? O observador é a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o modelo. Para representar o modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições. Então, olha aí. O observador viu aquele desenho lá. Pode ser vários, pessoal. Qualquer desenho. Porém, nós estamos trabalhando esse aí. Então, ele vai ver de frente. Olha como é que ele vê o desenho de frente, no primeiro. Olha como ele vê de cima para baixo. Então, olhem bem no pensamento dele. A visão dele e o pensamento. Como se vê, tá? De cima para baixo, a gente vê a imagem de um livro aberto, né? E aí, quando ele vê de lado, observa lá como é bem diferente, diferenciado. Então, eles têm várias maneiras. O objeto, modelo ou peça é o elemento projetivo real ou imaginário que representa em projeção. Tá? Os planos de projeção são os planos nos quais o objeto é projetado. São 3 os principais planos da projeção: vertical, tá? O anterior e posterior, o horizontal, o inferior e superior, e o lateral, que é o direito ou esquerdo. Tá, pessoal? Então, quando a gente vê nesse caso aí, a gente tem que ter cuidado no plano de projeção. Por quê? Os planos, o objeto, a gente tem que ter aquele principal foco, que são os 3. O vertical, a gente tem que olhar ele, se ele é anterior ou posterior. Tem que olhar os dois lados lá. No horizontal, tá? A gente vai olhar o lado inferior e superior. E o lateral, o lado esquerdo ou o lado direito. Para cada desenho, por exemplo, quando nós estamos trabalhando em indústria, esses desenhos geométricos eles têm que ser observados em cada sentido, tá? Cada ângulo ali, ele é observado. Então, de cima para baixo, de baixo para cima, de frente, de lado. Então, tudo isso
que a gente vê na sala de aula, ele é colocado em prática lá na frente. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Olha aí o mesmo desenho. Eu sempre vou usar ele, tá? Nesse primeiro momento. Os planos de projeções. Ele apareceu aí numa situação bem legal. Olha o plano vertical posterior. Ele fica lá atrás, tá? A parte posterior, ele vai ficar lá atrás. E em cima, ele vai ficar na parte superior, de cima para baixo. Já no plano vertical anterior, é aquele que está bem próximo de você, tá? Você está com um desenho na mão, então você está vendo ele de perto, tá? É aquele vertical anterior. Mas quando você olha depois dele, vai ser a parte posterior, porque é aquela parte após. Assim a gente vai ver também a parte horizontal, superior de cima para baixo. Em cima a gente vê, e embaixo, que é o inferior, a gente não vê, mas a gente sabe que tem aquela sombra. Então a sombra dele é aquela linha que vocês estão observando aí. E aí nós temos os lados, tá? O plano lateral, do lado direito seu e do lado esquerdo. Tudo bem? Então, quando a gente fala das figuras, nós estamos falando os detalhes, como elas serão bem vistas. O diedros, métodos mogeanos, ou seja, vamos observar aí cada ponto dele. Quando o plano vertical é perpendicular ao plano horizontal, estes dois planos dividem o espaço em 4 quadrantes, ou diedros. Atualmente, a maioria desses países que utilizam o método, tá, mogeano, adotam a projeção ortográfica do primeiro diedro. No Brasil, a BNT, ou seja, a NBR 10067, ela recomenda o emprego deste diedro. Entretanto, alguns países, como os Estados Unidos, Canadá e a Holanda, representam seus desenhos técnicos no terceiro diedro. O que é um diedro? É a junção de dois semiplanos perpendiculares entre si, onde as vistas do desenho são projetadas e o espaço entre cada um semiplano é nomeado, e a ordem dessa nomenclatura é universal. Os diedros mais utilizados para fazer as projeções são o primeiro e terceiro diedro. Então, pessoal, quando a gente vê essas coisas, a gente vê uma parte simples, tudo bem? Então a gente vê uma parte bem simples, a gente não vê uma coisa muito grande, tá? Então vamos lá, a gente vai voltar aqui, vou mostrar aqui num exercitando bem rapidinho para que vocês entendam a parte direta. Então vamos lá. Então olha aí, um exercitando. A figura apresentada no globo terrestre, e nela estão marcados os pontos A, B e C, os pontos A e B estão localizados sobre um mesmo paralelo. E os pontos B e C sobre um mesmo meridiano. É traçado um caminho do ponto A até o C. Então observe aí, está bem no desenho. Pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B dê sobre o paralelo que passa por A e B, e o trecho de B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador na figura. Então observe aí que nós temos todos esses traços. Mas para a gente resolver uma questão dessa, pessoal, ela é bem simples. Então olha aí, porque ele vai dizer, a projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo
pode ser apresentada por. Então, olha aí, quando a gente vê o globo ali, imagine aquela linha preta, tá? Mais escura, entre A, B e C. A linha horizontal e vertical. Aí ele vai perguntar qual das alternativas. É fácil. Por quê? Observe na resposta. Observe que, para quem olha de cima para baixo, a projeção ortogonal forma uma curva que se estende de A até B. E depois disso, faz um pequeno movimento para dentro e para a esquerda, quando sobe no mapa. Então, observa aí que ele faz uma curva. Então, aí fica fácil. Portanto, nesse caso aí, a nossa alternativa correta é a letra E. Então, pessoal, é uma aula simples e fácil. É só prestar um pouco de atenção. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.